Durante o final da década de 1980 e começo da década de 1990, uma grande revolução no mundo dos jogos havia iniciado, o fenômeno dos RPGs. Eles foram os primeiros jogos com mapas abertos, histórias, mitologias e dentre outros elementos, qualquer pessoa poderia explorar uma terra desconhecida, com histórias que vieram antes dele, sociedades, economia e tudo que você pode imaginar. Os RPGs foram os primeiros mundos digitais a existirem, o que tornava eles uma ótima forma de expressão para o mundo. Na época, esses jogos enchiam as prateleiras das lojas de jogos, especialmente no Japão. Entretanto, a criação desses mundos era algo bastante restrito, mesmo alguns estúdios tinham dificuldades para desenvolver jogos do tipo, mas durante o final da década de 1980, uma nova proposta mudaria isso, um software capaz de criar RPGs sem grandes dificuldades de programação, o qual eventualmente seria chamado de RPG Maker. Antes de tudo, é importante explicar como o RPG Maker funciona. Essa é uma ferramenta a qual permite a criação de jogos sem nenhum tipo de programação. Ela pode ser utilizada, mas não é necessária. As coisas aqui funcionam por meio de eventos. Você consegue definir algumas ações e quando elas devem ocorrer, assim formando a história a qual você quer contar por meio desses eventos. Além disso, esses eventos podem ter resultados específicos por meio de ações específicas, o que permite a criação de mecânicas, as quais vão desde a pesca até a compra de casas, assim permitindo a criação de jogos sem uma linha de programação, dependendo apenas da vontade do criador em contar uma história. Os anos 1990 foram uma época de grande desenvolvimento para a indústria de jogos, sendo o auge de duas grandes gerações de consoles. Durante o começo da década, o Super Nintendo recebia alguns dos maiores títulos da história. Alguns anos depois, em 1994, era lançado o PlayStation 1, o primeiro grande console focado em gráficos 3D, iniciando uma enorme revolução nos jogos. Menos de 4 anos depois, foi lançado Half-Life, abrindo as portas do mundo dos jogos para os computadores, e menos de um mês depois era lançado o Dreamcast, iniciando a sexta geração de consoles. Durante esse período, um novo jogo para Super Nintendo começou a se tornar bastante popular, o RPG Tsukuru. Esse foi o primeiro RPG Maker a atingir um grande público. Na época, os computadores eram pouco utilizados, especialmente aqueles dedicados a jogos, o que fez com que as primeiras versões do programa não se tornassem tão populares. O RPG Tsukuru permitia a criação de jogos simples em RPG, o que rapidamente atraiu a atenção do público. As pessoas poderiam personalizar as histórias, os mapas e até alguns itens, embora a alteração de muitos elementos fosse apenas em sua descrição. Ainda assim era algo totalmente inovador para sua época. O sucesso do título lhe rendeu uma continuação, o RPG Tsukuru 2, lançado em 1996, o qual contava com inúmeras ferramentas para a criação de jogos complexos, os quais iam desde a elaboração de mapas enormes até a tradução quase integral do jogo para outro idioma, mas o que realmente chamava a atenção era o cartucho, o qual possuía uma entrada superior utilizada para transferência de arquivos ou armazenamento extra. Algum tempo depois, em 1997, era lançado para o PlayStation 1 o terceiro título da franquia para os consoles, o RPG Tsukuru 3, também conhecido como o primeiro RPG Maker lançado fora do Japão, e o primeiro a receber propriamente o nome RPG Maker. Esse jogo foi um divisor para os títulos da época. O PlayStation 1 permitia uma maior quantidade de eventos e principalmente uma melhor transferência de arquivos. O sistema de armazenamento do console era feito por meio de memory cards, os quais permitiam a transferência ou cópia de arquivos entre eles. Você poderia transferir o seu jogo para o seu amigo sem precisar de equipamento externo ou arriscar a perda do seu jogo em algum acidente. Eu nem consigo imaginar o quão incrível deve ser ter vivido isso na época. Chegar em casa, ligar o PlayStation 1, contando uma história e criando um mundo, um refúgio para você, e que você podia compartilhar com quem você quisesse que estivesse ali. Tudo isso melhorou ainda mais com o RPG Maker 3 de PlayStation 2, permitindo com que as pessoas criassem jogos em 3D. Esse é, sem dúvidas, o RPG Maker com a maior riqueza de elementos. Os cenários eram enormes e bem trabalhados,
As estruturas aqui não eram simples como nos outros RPG Makers, pelo jogo ser em 3D. As construções e quase todo tipo de objeto eram prontos, e o que não falta nesse jogo é variedade. As estruturas iam desde casas até castelos, e para falar a verdade é incrível ver o que o RPG Maker conseguia suportar na época. Os cenários e a quantidade de eventos realmente era alta, o que faz com que esse seja, provavelmente, a versão mais desenvolvida do RPG Maker, pelo menos no que diz respeito à qualidade gráfica. Mas o RPG Maker realmente teve seu auge nos computadores. O começo da fama do RPG Maker começou nos anos 2000, com o lançamento do RPG Maker 2000. Esse foi o primeiro título da franquia a possuir um sistema de variáveis, o que permitia a criação de eventos mais complexos, além de uma série de mecânicas que até aquele momento não eram possíveis em nenhum RPG Maker. Alguns jogos bastante reconhecidos foram produzidos nessa engine, como é o caso do infame, mas quisto por alguns, Mogeko Castle, um indie bem pesado, o qual se tornou muito popular dentro da comunidade. A história gira em torno da estudante Yonaka, a qual tem que fugir dos Mogekos, seres extremamente violentos, os quais querem matá-la. As temáticas do jogo renderam uma série de críticas pelos temas que são abordados, os quais iam desde abuso até tortura. Outro jogo bastante popular criado no RPG Maker é Ibi, sem dúvidas uma das obras-primas do mundo indie. A história gira em torno de Ibi, uma garota que foi visitar uma galeria de arte com seus pais, mas com o tempo coisas bizarras começam a acontecer ali. O jogo se desenvolve em torno de uma série de puzzles e de uma história bem envolvente, o que faz com que esse seja um dos melhores jogos do RPG Maker. Esses jogos são a prova de que uma boa ideia pode ser executada mesmo de forma simples. Uma ferramenta bastante limitada como o RPG Maker 2000 consegue abrigar jogos realmente profundos. Alguns anos depois era lançado o RPG Maker 2003, o qual contava com algumas melhorias em aspectos gráficos e no banco de dados. Ele é considerado por muitos o auge do RPG Maker, muito pela reputação de alguns jogos feitos na plataforma. Sem dúvidas, o maior exemplo disso é Yuminiki. Nele você controla uma garota chamada Madotsuki, a qual é uma hikikomori. Na cultura japonesa, o termo hikikomori se refere a pessoas com pouco ou nenhum contato social, as quais preferem se isolar em seus quartos com algum tipo de entretenimento do que interagir com a sociedade. Nesse caso, um dos passatempos da Madotsuki é dormir, e você pode explorar os pensamentos dela através dos sonhos. Tudo aqui é tão imersivo e marcante. Andar por esses sonhos é algo realmente único, e te cria uma sensação que poucos jogos conseguem replicar. Ele também foi a casa de um dos RPGs mais famosos desenvolvidos no RPG Maker, o One Shot. One Shot é um clássico dentre os jogos indie. A história gira em torno de Nico, um garoto que acordou em um mundo desconhecido e agora deve voltar para casa. Nesse jogo você carrega uma lâmpada, e essa lâmpada é nada mais que o sol daquele mundo, e cabe a você salvar aquele mundo da escuridão. Aquele sol é a única esperança de salvação para aquele mundo, e isso torna Nico seu messias. A história do jogo é bem interessante, principalmente quando se trata da maneira que ela é contada. Esse é um daqueles jogos que consegue mexer com o jogador, tudo aqui parece bem pensado, o que faz com que esse jogo seja bem mais que uma simples história, se tornando uma mensagem de esperança para muitos. Com o lançamento do Windows XP, uma série de novos programas começaram a se tornar populares e o RPG Maker XP foi um deles. Ele marcou uma nova era nos jogos indie. O grande diferencial, além da melhoria no sistema de eventos, foi a questão gráfica. O RPG Maker possui um sistema de tiles, um pacote gráfico que pode ser utilizado na criação de um cenário. Até aquele momento esse sistema era baseado em poucas camadas, mas o RPG Maker XP mudou essa dinâmica com um novo sistema de camadas, o qual permitiu uma melhor personalização de cenários. Outro jogo extremamente bem feito criado no RPG Maker XP foi To The Moon. Nesse jogo, seu objetivo é alterar as memórias de pessoas para que elas possam pensar que realizaram seus sonhos antes de morrerem. Esse é um jogo marcante, desde os cenários até a história e a música. Esse é um daqueles jogos que realmente mudam a sua percepção das coisas.
Durante a década de 2000, além do sucesso dos jogos de RPG Maker, muitos sites e fóruns foram criados dedicados ao assunto. A comunidade do RPG Maker sempre foi bastante unida, compartilhando plugins e mecânicas que ajudavam as pessoas a criarem seus mundos. A comunidade se dedicava em criar postagens e tutoriais. Muitos blogs da época divulgavam jogos de seus leitores, os quais enviavam seus projetos para divulgação. Eu nem imagino quão satisfatório devia ser passar a tarde desenvolvendo um jogo, para depois compartilhar ele com outras pessoas ao redor do mundo, podendo ver o que as pessoas realmente pensavam sobre aquele seu mundo. Claro que isso provavelmente tinha um lado ruim com comentários negativos, mas as partes boas realmente deviam ser incríveis. Sabe, é incrível ver como uma engine simples é capaz de criar coisas tão incríveis, permitindo que usuários contem suas próprias histórias e criem os seus mundos, compartilhando essas experiências e realidades com qualquer pessoa que tivesse interesse. O RPG Maker foi uma ferramenta realmente inovadora, permitindo com que pessoas ao redor do mundo pudessem conhecer ideias e cenários criados por outras pessoas. Os RPGs são ótimos mundos digitais. Mesmo bastante simples, ela ainda foi capaz de criar algumas das obras-primas do mundo dos jogos, provando que a limitação da engine não é um grande empecilho se a sua ideia é boa. Então, da próxima vez que você quiser criar um mundo, pense em criar um jogo no RPG Maker. Talvez a experiência que você quer criar tenha muito valor para as outras pessoas.